Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho e vou te mostrar um tiquinho da dificuldade que nós tivemos para fazer uma máquina de silcar CD, né? Aproveitando aí ferro velho, umas gambiarras que nós fizemos, como sempre. Falta de apoio de dinheiro, né? De condição de comprar, nós resolvemos nós mesmos fazer. Você vai acompanhar um tiquinho aí desse trabalho de silk, né? Não entendia nada de silk, entramos na internet, aprendemos um bocadinho aí, resolvemos fazer a nossa própria máquina de silcar CD e DVD, e olha que o trem funcionou. Acompanha, criatura, se der já like desde agora, tá bom? Aí vai rodando, vai põe as bases aqui, ela tinha 5 peças dessa com 2 CD cada um, tem que dizer que ela arrumava 10 CD de cada vez, né? E passava aqui nessa peça que nós fomos juntando, aqui tem de tudo, tem pedaço de janela, esse disco de dentro aí é uma parte de antena parabólica, a parte de baixo do pé é base de carrinho de picolé, aqui é uma parte, uma cadeira, tipo nós soldamos de talão em riba para fazer esses braços, vamos juntando aí pedaço cantoneiro, uma coisa ou outra. Aqui nós usamos até dobradiça de porta velho oeste, né? Que nós chamamos de ferro velho. E é para fazer esse efeito de vir e voltar. Aqui nós fizemos as nossas telas, né? Um lote de tipo de telas, Zé Douradinho Ribeirão, modo e prosa. Isso aqui é do DVD, né? Depois eu vou mostrar para você depois de pronto. Não tem jeito de mostrar fazendo, mas ó. Zé Douradinho Ribeirão, moda e prosa, volume 1,5, esse é de moda, né, de cantado. E tem um lote deles aí que nós fizemos aí, né? Para apanhar ele aqui, para fazer o processo é só encaixar ele aqui, mais ou menos. A ideia da dobradiça do Velho Oeste era quando baixava aqui, ela tinha que voltar sozinha, mas ela não conseguiu voltar. Nós inteiramos aqui, porque o peso aumentou muito. Nós aumentamos aqui com as gominhas, né? Borracha de cama de ar de caminhão. E aí, ó, a base aqui também regulada, né? Era regulável em riba da peça do CD aqui já. Aqui já tem uns buraquinhos. Ó, nessa peça, nessa outra aqui, o parafuso com regulagem. Que cada peça, na hora que ela descia ela que ela já encaixava no buraquinho. Ó, encaixou. Pode observar que era o jeito de regulagem. Aí já tá em riba direitinho do CD. Você não conseguia mexer. Na hora que desceu aqui dentro do buraquinho. Você fala, Zé Douradinho, mas tem buraco para todo lado. É porque cada peça aí, o parafuso está no lugar da peça. Mas todo tem a regulagem que desce certinho. Então, se nós estivéssemos fazendo aqui vamos supor, esse CD aqui do Zé Douradinho Ribeirão, moda e prosa, é só arrumar o CD aqui para assim e passar o rodo. E a turma vai te mostrar agora como é que funciona o trem. Então, você vai pegar 2 CD ou DVD verde, né, e branco, e apoiar aqui, ó, encaixou. Vamos escolher qual é a pintura que nós queremos. Ó, vamos usar essa aqui, né? Ó, vamos usar essa aqui. Esse aqui é o disco do Zé Douradinho e Ribeirão. Vamos baixar ele aqui. Baixa, passa pra cá, passa pra lá, abre. Ó, olha que maravilha. Pega com cuidado, olha aí. Olha aí como é que ficou bonito o trem, olha. Olha o outro aí também, ó. Ó, nem ficou chique demais. Vamos fazer de novo. Vamos botar 2 CD, 2 DVD, né? Branco. Vamos pôr um aqui, outro aqui. Centraliza esse direitinho para eles encaixar dentro. E agora vamos breganhar. Vamos fazer a do DVD. Esse agora é... Não, esse aqui não. Cadê? Ah, esse aqui, é esse aqui, esse branquinho aqui, ó. Vamos olhar ali. Repara a sujeira não, mas não tem problema não. Olha, ó, esse é o Zé Douradinho Ribeirão, modo de prosa DVD. Vamos embora.
Aqui tá branco, é só deixar, vai centralizar, ó, centralizou, passa pra cá, volta pra lá e abre. Não, 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 não. Olha como é que tá o trem de novo, vai. Ó, olha aí que maravilha, me funciona, ficou assim meio desregulado, né, uma regulagem aqui, mas não tá bem pegando meio direito, sobra uma banda, falta pra outra, mas logo logo nós chegamos. Vamos fazer outro, novamente, botamos dois. Vamos fazer esse aqui é do participação que nós tivemos no curral, né, Zé Douradinho, no show do Tom, no curral, a charge da primeira fazenda, muito tempo na Rede Record, e nós fizemos aqui um DVD também, comemorativo naquela época. E agora nós vamos fazer prensar não, imprimir não, como é que fala? Tem silkscar, silcar, não é silkscar não, Zé Douradinho, é silcar, nossa máquina de fazer silk. Não dá pronto, é só baixar, centralizar e só passar a tinta, passa o rodo pra cá, volta pra lá e deixa. Maravilha, nafe, neném, olha que coisa mais bonita. É um autógrafo do Zé Douradinho, ó, escrito, em vez de você escrever no CD, você faz ali, no silcado. Muito chique. Gostou, criatura? Nafe, neném. A criatura, então, esse vídeo é pra isso, é pra te mostrar como é que nós sofria, né? Usando a nossa criatividade. Dinheiro nós nunca teve mesmo. A luta pra ver se nós divulgávamos o nosso trabalho, né? Não tinha de condição pra divulgar o nosso trabalho. E nós mesmo resolvemos fazer de já CD divulgado, esparramado, já tá muito bom, né? Não precisa mais não. É que lá diz o outro, se melhorar muito estraga. Então tá aqui o nosso trabalho, já tá. Hoje nós fazemos uma divulgação pela internet, bem mais fácil do que era na época do CD e DVD. Não existe essa dificuldade aí, você pensa, pra mim nada não dá certo, mas só você tentar correr atrás, esforçar daqui e dali, você consegue fazer. Hoje com a internet ficou bem mais fácil, né? Hoje não gasta mais esses apetrechos tudo. Fica mais fácil, mais barato fazer a divulgação. E nós estamos aí te mostrando que quando você quer, você consegue. Um abração, fica com Deus, até mais e nafe, neném. Continua vendo aí os nossos trabalhos. Nós estamos mostrando aí alguma coisa, né? O nosso trabalho que você já viu, né? Esse silcado, DVD, CD, silcado. É o lote desse. Nós fizemos também impresso na impressora, né? Fizemos trabalho na impressora, ó, ficou até bonitinho também. E compramos uma impressora que imprime CD, um de cada vez. Ó, os dois, isso aqui já é feito na impressora, um de cada vez, mas acabou funcionando, né? Deu direitinho. Aquela história, quem quer consegue, né? Ó, começo das impressões disso aqui foi feito aqui nessa peça, né? Cheio das manchinhas, regulares, até que nós treinamos como é que ia fazer o trem direitinho, ó. Demos muito trabalho, muita mão de obra, muita tinta, lutamos bastante. Fizemos também umas capinhas, né? Fazíamos agora capinha, tipo usando aquela saquinha, né, que usam para CD e DVD pirata, né? Na impressora, a mesma impressora que nós temos ali que faz a impressão no CD, imprimir no papel, com papel fotográfico, um papel fininho, mas bonitinho. Uma capa é só um tipo, como é que foi, um folderzinho, né? E aonde dentro vai as informações tudo, né? Coletando Zé Douradinho. Aqui tem todo o nosso trabalho que nós fizemos aqui, ó, com 60 faixas, né? 60 de 1 a 60. Todo o nosso trabalho para Zé Douradinho Ribeirão tá nesse CD aqui, ó. É esse CD, esse aqui é um e-mail, tem tudo, né? O coletâneo. E aí, dessa maneira, né, nós conseguimos fazer um produto funcionar e ficar mais barato, né? Fizemos também na época do nosso programa nós tínhamos um programa de rádio, né? Vou mandar um abraço para o nosso amigo Eric Almeida, né? Na época ele estava nos Estados Unidos, ele apreciava demais o nosso trabalho. Começou pela Viola de Ouro, Rádio Viola de Ouro. Esse caboclo, né, que ajudou nós bastante e incentivou nós a trabalhar, né? Essa empresa aqui, a Trava Carneiro, também lá no Berlândia, ajudou nós muito, né, direto, patrocinando nossos trabalhos e ajudando na divulgação. Nós fizemos uma homenagem para os dois, né? Fizemos um CD, um CD, esse aqui é um CD,
no programa, com alguns programas, Cultura, Moda e Outras Prosas, que o nosso amigo Eric Almeida está sempre falando aí. E essa capinha deu uma mão de obra, até esse envelopinho para nós fazer, nós não dava conta de comprar, de pagar, nós mesmos fizemos, né? Foi tudo feito impresso, e nós colamos, cortamos, colamos, tudo sem máquina, tudo na base da mão, né? Tudo manual, e o trem funcionou. Tá aí mais um pedacinho do nosso trabalho. Qualquer hora nós vamos voltar com mais um vídeo, né? Informando direitinho, mostrando tudo, nosso pequeno estúdio, como é que nós fazíamos. Mas já deu para você ter uma noção da dificuldade que é divulgar trabalho artístico no nosso país. Um abraço para você, fique com Deus e até mais. E naf, neném.